Qual que é o melhor setor dos fundos imobiliários para se investir? Galpões? Shoppings? Lajes corporativas? Agronegócio? Nesse vídeo eu vou te explicar cada um dos principais setores e qual que é a vantagem de cada um deles. Eu sou o Diego e seja muito bem-vindo ao canal. Ao começar a investir em fundos imobiliários, a principal dúvida que surge em todo mundo geralmente é: mas qual fundo que eu devo começar a comprar? Mas pode ficar tranquilo que isso é muito normal no início. Afinal de contas, a gente não sabe o que está por trás de todas aquelas siglas: MXRF11, HGLG11, VISC11 e todas as outras. Primeiro vamos entender aqui o que significa cada uma dessas siglas. Mas antes, eu já te peço que, caso goste desse conteúdo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, hein? Vamos lá então. O ticker dos fundos imobiliários, essa sigla, é composta por 4 letras e o sufixo 11. As duas primeiras letras correspondem geralmente ao nome do fundo. No caso do HGLG11, por exemplo, HG significa Hedge Grifo, que é o nome do fundo. A parte LG significa que ele está exposto no setor de logística, focado principalmente no aluguel de galpões. Já nos fundos de shoppings, temos aqui o exemplo do VISC11, onde VI significa Vinci, que é o nome do fundo, e SC vem de Shopping Center, ou seja, atuação no ramo de shoppings. Temos uma outra variação também diferente no ramo de shoppings, o HSML11, onde HS vem de Grupo HSI, que é a gestora desse fundo, e ML vem de Malls, que nada mais é do que centros comerciais, ou seja, shoppings. Tendo essas informações, agora fica muito mais fácil você fazer uma pesquisa mais detalhada de todos os fundos dos setores dos quais você se agrada mais. Inclusive no site Funds Explorer existe uma ferramenta muito boa chamada Ranking de FIIs. Nela você consegue filtrar todos os FIIs pelo ranking, pelo setor, qual é o dividend yield de cada um deles e fazer ali várias diferentes combinações que te ajudam a escolher melhor os seus fundos imobiliários. Abrindo aqui o site do Funds Explorer, a gente pode vir aqui no menu superior, temos as ferramentas, dentre elas aqui o ranking de FIIs, que foi o que eu mencionei. Abrindo vai vir essa tela aqui, ranking de fundos imobiliários, e aqui embaixo estão listados todos os fundos com o código do fundo, setor onde ele atua, preço atual da cota, dá até para ordenar aqui pelo indicador que você quiser. Temos aqui ao lado também a liquidez diária negociada desse fundo. A gente pode ver aqui embaixo, temos o MXRF, que é um dos fundos mais negociados diariamente no mercado. Temos aqui o último dividendo pago pelo fundo, aqui do lado o yield correspondente desse dividendo. Arrastando aqui para o lado temos outros indicadores como dividendo acumulado de 3 meses, acumulado de 6 meses, yield acumulado de 12 meses, média de 3 meses, média de 6, média de 12, dividend yield ano. Mais para o lado aqui temos variação de preço desse ativo, rentabilidade no período, rentabilidade acumulada, patrimônio líquido do fundo, muito importante, valor patrimonial por cota do fundo. Temos aqui o P sobre VPA também, o DY patrimonial, variação patrimonial, rentabilidade patrimonial no período, rentabilidade acumulada, vacância física, vacância financeira e a quantidade de ativos do fundo. Ordenando aqui, a gente pode ver que alguns fundos têm diversos ativos espalhados por todo o Brasil. Aqui como exemplo, ó, temos esse aqui com 20 ativos, que é o KNRI, um fundo híbrido. Boa parte desses ativos são lajes corporativas. Temos também o HTMX, um fundo de hotéis com 23 ativos espalhados aí por todo o Brasil. Agora vamos para uma lista dos principais setores que a gente pode investir nos fundos imobiliários hoje. Vamos dividir os fundos em 3 principais tipos: fundos de tijolos, fundos de papel e os fundos híbridos. Vamos falar primeiramente dos fundos de tijolos. Esses fundos são aqueles que possuem ativos físicos, como prédios, salas comerciais, galpões, e usam esses ativos, esses imóveis, para fazer as locações, alugar eles, gerar receita e então distribuir os lucros aos cotistas. O primeiro setor que a gente vai ver aqui é o de logística. Nesse setor, o foco principal é o aluguel de galpões. Esses galpões podem ser utilizados por grandes empresas tanto para fazer estoque de mercadorias, como também para fazer um centro de distribuição, sendo o foco de grandes empresas varejistas e também empresas de transporte de carga. Dois fundos de exemplo de logística são o XPLG11 e o HGLG11.
Vamos falar agora sobre os fundos que trabalham no setor hoteleiro. Bom, os fundos de hotéis podem ter sua receita baseada na própria operação, alugando os quartos para o consumidor final, os hóspedes, ou até mesmo negociando unidades, fazendo compras e vendas dos próprios quartos ou um hotel inteiro. Dois exemplos de fundos de hotéis são o MGHT11 e o HTMX11. Outro setor que a gente vai ver agora são as lajes corporativas. Elas são o foco das empresas para alocar seus setores administrativos e até mesmo operacionais. São imóveis que às vezes utilizam de um andar inteiro de um edifício ou boa parte dele, para ali acomodar os diversos setores das empresas com seus escritórios. Dois exemplos de fundos imobiliários são o VINA11 e o TEPP11. O próximo setor é o setor de hospitais. No setor de hospitais, muitas das vezes é alocado um prédio inteiro para a operação de um único hospital. Mas também é possível que o fundo faça aquisição de vários imóveis para ter vários inquilinos com operações diferentes. Dois exemplos de fundos de hospitais são o NSLU11 e o HCRI11. O próximo setor é o agronegócio. O foco nesse setor são as áreas agrícolas. Podem ser realizadas compras e vendas dessas áreas, mas o foco ainda é a locação. Os fundos arrendam as terras para os produtores rurais e recebem os aluguéis. O exemplo de um fundo agro é o RZTR11. Agora o setor de shoppings. Bom, os fundos de shoppings possuem ativos em todo o Brasil e essas operações, geralmente de um shopping inteiro, têm renda com base na locação das salas, restaurantes e também na renda obtida com os estacionamentos. Dois exemplos de fundos de shoppings, VISC11 e HSML11. Agora vamos no setor de construtoras ou residencial. Os fundos de incorporações são baseados na construção e venda de unidades. Os recursos são recolhidos para a execução do projeto e depois que os empreendimentos são vendidos, o lucro é distribuído entre os cotistas. E os dois exemplos aqui são o RSPD11 e o KNRE11. Vamos saindo agora um pouco dos fundos de tijolos e vamos aos fundos de papel. Mas antes de falar deles, eu peço que caso você esteja gostando desse conteúdo até aqui, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho. Dessa forma, você não perde os próximos vídeos e também me ajuda a trazer mais vídeos como esse aqui no YouTube. Bom, vamos então aos fundos de papel. Esses fundos têm como objetivo investir em títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário, como as LCI, Letras de Crédito Imobiliário, e também os CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Também em cotas de outros fundos imobiliários e mais alguns investimentos. A renda desses fundos de papéis vem dos juros e dividendos recebidos por esses títulos adquiridos, ou também proveniente da venda desses títulos que foram comprados. Dois exemplos de fundos de papéis são o MXRF11 e o VGHF11. Temos também uma terceira possibilidade: os fundos híbridos. Bom, os híbridos nada mais são do que uma mescla dos dois outros tipos, tijolos e papéis. A receita desses fundos pode vir tanto da operação com imóveis físicos, como compra, venda e principalmente alocação, como também o lucro com aquisição de títulos, ou também cotas de outros fundos imobiliários. Um exemplo de fundo, KNRI11.